Meu Deus, não fazem isso. Bom dia, moçambicanos. Há um insulto à memória dos moçambicanos. Há uma desonra que é feita ao coração dos moçambicanos que diariamente vêm construindo um sentido de unidade, vêm rompendo barreiras que foram construídas pela Frelimo durante todo esse tempo, desde 1975 até as datas recentes. Portanto, os moçambicanos têm estado a recuperar-se a uma velocidade impressionante, a recuperar-se no sentido de noção de que todos nós, independentemente do local onde nascemos, as nossas culturas, as nossas religiões, as nossas crenças, as nossas raças, que somos todos moçambicanos. A Frelimo não foi quem construiu isso, muito pelo contrário. E Daniel Chapo, muito recentemente, fez um pronunciamento segundo o qual as manifestações pós-eleitorais produziram destruição superior à guerra dos 16 anos. Este é um insulto à memória dos moçambicanos, é verdadeiro desrespeito ao coração de unidade que os moçambicanos têm estado a construir. Tudo isso porque Daniel Chapo se vê desesperado pelo fato de diariamente ter que encarar moçambicanos que lhe olham exatamente como um indivíduo ilegítimo, como um indivíduo que não ganhou as eleições, mas está numa cadeira que pertence a Venâncio Mondlane. Eu entendo que esta questão é demasiado pesada, chega a um ponto em que se torna insuportável, mas é o fardo, é o risco que você correu, é o risco que você aceitou, não é? Quando aceitou ser consagrado, ainda que várias vozes lhe tivessem avisado para não fazer isso, acreditou que assim que a doutora Lúcia Ribeiro lhe dissesse que já é presidente da República, que os moçambicanos iriam aceitar. Eles não são obrigados a aceitar. É óbvio que isto nunca aconteceu nos últimos 30 anos. Vocês têm um outro momento, e devia ter lido isso a partir das eleições anteriores, de 2023, em relação a Razak Manhique. Portanto, não pode, diante de um desespero, diante de um sentido de vergonha nacional que o senhor está a passar, insultar a memória dos moçambicanos, fazendo abrir feridas, trazer o sangue da guerra dos 16 anos para esta esfera, comparando-a com as manifestações pós-eleitorais. Nós estamos a falar de mais de 2 milhões, ou quase 2 milhões de moçambicanos que foram mortos. Estamos a falar de mulheres que foram raptadas, estupradas, crianças que foram piladas, cortadas os pescoços. Há como a criança aqui, feita por um manifestante que tivesse algum cartaz, foi morto. Alguma mulher foi morta por um manifestante que estivesse a dizer Venâncio Mondlane ganhou. Alguma mulher foi estuprada por isso. Haja vergonha. Há alguém aqui em Moçambique que chegou a sofrer alguma consequência pelo fato de um indivíduo ter um cartaz a dizer que lhe foi roubado o seu voto. Quantos deslocados as manifestações provocaram? Estamos a falar de pelo menos 5 milhões de deslocados que a guerra de 16 anos provocou. São fricções, são feridas, é sangue derramado a chorar, que tinha sido esquecido, e que o senhor, para tapar a vergonha de ser um presidente ilegítimo, prefere vir dizer. É uma tentativa, não é? Pensou que ao dizer isso as pessoas iriam acreditar. Até quando é que vocês vão perceber que nós estamos numa nova fase, que é a fase em que impera a verdade? Quando Venâncio Mondlane apresentou-se ao nível do seu pré-manifesto, disse claramente que mais do que promessas de construir, de dar riqueza às pessoas,
ele queria reivindicar os princípios e os valores que foram perdidos. E foram perdidos exatamente pelas vossas ações. É este tipo de pessoas que vocês são. Vale tudo. E vocês fizeram isso. Destruíram absolutamente tudo. Nós estamos a falar de destruição material. Estamos a falar de destruição dos valores humanos. Então, é esta fase em que nós nos encontramos. Portanto, tentar jogar sujo, pensando que vai ganhar alguma legitimidade ou vai destruir a imagem de Venâncio Munhã, não vai resultar. E desta vez o senhor atingiu um limite, ou pronto, foi para além dos limites aceitáveis, que é insultar os moçambicanos. As pessoas de Gaza odiavam as pessoas do sul, do norte. Vocês se lembram como é que vocês eram votados aqui ao nível da província de Gaza? Era porque construiu-se a ideia de que as pessoas do norte é que iniciaram uma guerra. É isto que fez grande parte de Gaza, esmagadora maioria de Gaza, odiar-lhe a cama durante anos. Hoje as pessoas de Gaza, as pessoas de Inhambane, por aquilo que nós podemos perceber, já estão curadas. As pessoas já sabem da verdade. Recentemente escrevi que Adriano Novunga disse que o pai dele não foi morto pela Renamo. Foi uma queima de arquivo porque percebeu-se que um determinado ataque na zona de Chinavane tinha sido deflagrado por homens da Frelimo. Então como é que vocês hoje ainda querem trazer a ideia de que a guerra dos 16 anos foi menos mortífera, foi menos destruidora que as manifestações pós-eleitorais? Se as mesmas manifestações pós-eleitorais, as mortes que nós tivemos, foram provocadas por ordens da Frelimo. Mas qual é a comparação que existe? É que as mortes havidas aqui, das manifestações pós-eleitorais, vêm adicionar as mortes da guerra dos 16 anos e dos outros conflitos. Não foi nenhum cartaz. Não houve um único cartaz que tivesse se transformado em arma e ou numa bomba, ou numa bala, ou numa metralhadora que tivesse morto pessoas. Há tanta gente que hoje se está a reconstruir. Será que vale a pena mesmo? Será que temos que ir até este ponto de nos insultarmos, insultar a memória das pessoas que já estão com 60, 70 anos, dizendo que uma reivindicação justa por causa de um acórdão fraudulento, por causa de uma ação de uma CNE, uma ação hedionda de uma CNE, possa ser mais violenta do que a guerra dos 16 anos, sabendo de antemão que a Conferência Episcopal provou, disse que as eleições foram fraudulentas. A União Europeia disse que houve adulteração de resultados. A Procuradoria-Geral da República disse que as eleições não respeitaram a lei, não respeitaram procedimentos. Veja que depois de tudo isso, a Procuradoria ainda procurou encontrar algum sentido de ciência e disse que nem ciência aqueles resultados tiveram. Claramente as pessoas, quando saíram à rua, saíram porque reivindicavam, porque elas não são obrigadas a aceitar uma decisão que lhes prejudica. E isso é constitucional, é um direito, não é? De resistência. O direito de negar uma decisão que lhe prejudica, que é ilegal, que é injusta. Em função disso, as pessoas foram mortas pela UIR, mandada por vocês, para proteger a sua eleição. E mesmo assim, o senhor insulta os moçambicanos, dizendo que esta reivindicação produziu mais mortes, que se produziu mais de 2 milhões de mortes. Meu Deus. Dr. Daniel Chapo, não podes chegar a este ponto. O desespero não te pode levar a chegar a este ponto. Foi você que decidiu unilateralmente aparecer na televisão e dizer que não havia nenhum acordo, não havia nenhum consenso e por isso não havia nada a cumprir. Ninguém lhe obrigou a fugir da mesa de negociações. Não vai procurar legitimidade insultando os moçambicanos. Isso não. Não, isso não. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa. Quando chega a praça,